Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, internautas, telenautas. Estamos aí para fazer os palpites da rodada e as dicas do Cartola. Peço desculpas aí, eu tive um problema na segunda-feira, não fizemos o pós-jogo do Santão. Também não ia ter muito o que falar, né? O Santos fez o joguinho, o famoso jogo da punheta, nem eu nem tu. E o Santos não quis ganhar, o Ceará não quis perder. Então, e o juiz não quis ajudar o Santos. Colaborar. Então ficaram todos nos seus devidos lugares e o Santão não nos beneficiou com a vitória. Porém, estamos aí para falar dos palpites da próxima rodada, pontuar certinho aí as nossas diquinhas do Cartola. Vai ser uma rodada com 4 clássicos. Então, creio Rodada pesada. que vai ser muito difícil, porque clássico, independente de como o seu time esteja, é 50-50. Vou passar a palavra para o Everton antes de nós adentrarmos os jogos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está vendo, mas é um prazer ter você aqui com a nossa audiência. A nossa vela segue aqui. Seguimos em oração pelo Santão. Bela 100 dias. E nesse final de semana vamos precisar, hein? Tá ali, ó. Ó, quem tá ali atrás. A gente tem que jogar um nome ali dentro. Um nome. Só que se esse nome entrar ali, ele não sai mais. Se esse nome entrar ali, ele não sai mais. Quero propor até para você, Vitinho, na minha dica, meu papo inicial, da gente fazer um vídeo essa semana. Talvez eu vou estar um pouco mais folgado no meu tempo. Eu até gravo, te mando, você faz a edição, a autorização do vídeo, falando sobre a situação que levou alguns, que estão levando outros, comparado com a situação do Clube de Regatas Vasco da Gama. O que aconteceu com o Vasco? O Vasco entrou ali, ó. Ó, cadê? Olha lá. Ali. O Vasco entrou ali. E não sai mais. E eu vou falar bem baixinho que se o Corinthians entrar ali, não sai mais. Vamos dessecar essa rodada, Vitinho. Deschavar essa rodada. Porque acredito que seja uma rodada temos muito que falar. Muito boa para o Ancelotti, nosso técnico da seleção brasileira, se deliciar. Ver um futebol brasileiro com 4 clássicos na rodada. Qual rodada ia ser melhor para ele? O momento é esse. Clássico paulista, clássico no Rio, loucura total. Então vamos puxar os jogos da rodada. Começamos com um jogo grande no Nordeste. Jogo grande. Ceará Sport Recife. No sábado, às 16 horas. Esse é o Abre Alas? Esse é o Abre Alas. Abre Alas que eles querem passar. E eu vou passar já aí. Eu quero o seu placar, sua diquinha. E eu vou falar já o meu, que vai ser 1-0 pro Ceará. Não, vai 2-0 Ceará. 2 do Pedro Raul. E assim vamos. Minha dica do Cartola aí, obviamente, Pedro Raul. Até uma boa colocar ele até como capitão. Eu acho que ele faria até mais que 2 gols se ele tivesse todas as oportunidades. Uma outra opção pode ser a linha defensiva do Ceará. Eu acredito que o Sport não vai fazer gol. Fernando Miguel é uma boa opção. Fernando Miguel, o goleiro do Ceará. Temos do lado do Sport. Fica complicado porque eu vi algumas notícias lá no Sport Oliveira. Essa semana, conturbação de elenco.
Antônio Oliveira, pô, técnico novo, ex-técnico do Os caras Corinthians. com 45 minutos estavam pedindo a demissão do treinador. Saíram alguns vídeos, alguns áudios, aliás, falando sobre Lucas Lima, tá brigado com não sei quem lá do elenco, português, tem a panela dos portugueses e os dos brasileiros tá meio de biquinho lá. Então, assim, uma situação complicada do esporte. Difícil até você escalar alguém do esporte, mas eu escalaria ali o simples. Christian Barley tem uma boa no esporte. Uhum. Pablo, o Gonçalo Paciência, Sérgio Conceição, esses caras são os principais nomes do E esporte. o seu placar? Resultado 3-0 pro Ceará Amor. Ceará Amor. Passando para o Até próximo porque é um jogo que jogo. interessa para nós, né? É Sim, um jogo que interessa para nós. sim. E Se o nesse caso é esporte melhor o ganha, Ceará ganhar. se o esporte ganha, a gente entra pressionadíssimo. Pressionadíssimo Então contra o deixa Coritiba. estar, deixa do jeito que está. O próximo jogo da rodada é Vasco da Gama Exatamente. e Fortaleza. Para mim, 2-1 Fortaleza. Ainda acredito que o Vasco vai fazer um gol, mas o Kamikaze Diniz vai prejudicar um pouco o elenco curtíssimo do Vasco. E isso vai acabar prejudicando o andamento da carruagem, porque o Veguete não vai ficar tocando pro Maicon toda hora. E isso pode prejudicar. Vai que o Não, Maicon erra. Que nós já vimos ele errar, não vimos? diversas vezes. Então, Cara, eu vou deixar o assim e eu vou Vasco é colocar difícil. o Pochettino aí com o diquinho do Cartola e o Veguete do lado do Vasco. O Vasco é difícil. Resultado: 1-0 Fortaleza. Ixi. 1-0 Fortaleza. Diquinhas pelo lado do Vasco. A principal, talvez, o Fernando Diniz, porque ele vai pontuar e vai pontuar bem. É o primeiro jogo dele. Então, vai dar um upzinho no seu cofre. Uma outra dica: Léo Jardim, Uhum. o Veguete. E, cara, o Vasco é difícil. Talvez o Lucas Pinton, porque ele fica cruzando bola na área, você pode pegar uma assistência dele. Como acaba não jogando com laterais, depende se Uma você outra, joga com lateral. uma outra dica boa que o Diniz pediu, o Vasco aceitou. Contra o Vitória ele jogou muito bem. Foi o Esforça, é um bom nome, barato, e ele é bom jogador. E se você tiver muito na loucura de Vasco, Felipe Coutinho e pedir muito para Deus para ele acertar um chute de longe. Se nós formos falar de Fortaleza, fica no momento um pouco mais fácil a gente falar de Fortaleza. Temos aí, que nem você falou, o Pochettino, temos o Paul Fernandes, é um bom nome. Marinho Iago velho Pikachu, Iago Pikachu adora fazer gol em jogo do contra o Vasco. Marinho é uma boa, né? Apesar que o Marinho tá como uma dúvida ali. Davi Luiz é uma boa também. Se você tiver dinheiro para colocar, o Vojvoda também é um bom nome. Daverson é um bom nome. Então, o Fortaleza, no momento, te dá um leque um pouco maior para isso. Resultado do jogo, eu falei, né? 1-0 Fortaleza. 1-0. Próximo jogo da rodada e acredito eu que seja o último do sábado. São Paulo e Grêmio, para mim esse jogo tá com carinha do empate, hein? Empate com gols 1-1. Eu vou na mesma que a sua, Vitinho. Eu vou por 1-1 também. Isso se Aí, não for até um 0-0.
aquele 0x0. Bom, para falar outra coisa. Aquele 0x0 ruim. O São Paulo é que nem você fala, né? O time que não quer ganhar. E o Grêmio é o time que não vai. O São Paulo é o time que não vai perder. E o Grêmio é o time que não quer ganhar. Inclusive, A briga de faca cega no escuro. só um parênteses aqui. A próxima rodada é a 10ª. Certo. Eu disse na primeira rodada que 10 treinadores iriam cair até a 10ª rodada. Caiu mais um. Fábio Matias do Juventude. Eu fiquei com 8. Faltariam 2, né, dessa seleção. Está faltando o Zubeldia, que eu tinha dito lá, e o do Bragantino, Sim. Fernando Seabra. O Mano Menezes, ele vai conseguir se superar E ser e ser demitido por 2 times, não. e ser mandado embora por 2 times, talvez na 10ª rodada. Porque o Grêmio Se perder pro São Paulo, acho que sim. dá uma azedada. Dicas no Cartola pro São Paulino: Ferreirinha, Alan Franco, o Alisson, Lucas Ferreira. Oscar voltou. É um cara que também não. Vai, a hora que pontuar, vai dar um upzinho. Zubeldia na segurancinha. Tem que ver se. O André Silva, né? Acho que eu falei, é uma boa. De São Paulo também é isso. Não tem muito o que também se esperar. O time do São Paulo é um time que você não sabe o que você esperar. Então, complicado São Paulo. Eu já falei do resultado, né, Vitinho? Você também 1x1? 1x1. No Grêmio, Bright White é um bom nome. Cristi Oliveira, Cristaldo, Vila Sante, Wagner Leonardo, Amazu também é uma boa, que é o belga. São nomes ali para você escalar no seu Grêmio. Nomes bons. E o Grêmio, eu tô vendo aqui, tem bastante jogador barato e um custo-benefício muito bom. O custo-benefício é bom. E abrindo o domingo de clássicos. Opa. Que vamos ter na rodada, né? São 4, como eu disse no início. E vamos abrir com acredito que seja o maior e mais popular. Corinthians e Santos na Arena da Marginal Sem Número. E placar e diquinha no Cartola Everton. Sem ficar em cima do muro. 2x0 Santão. 2x0 Santão. Não era 1. Oi? Não era 1. Não, 2x0. Santos precisa não tomar gols. Bom, pro Corinthians aí você pode escalar no seu Cartola o Garro, você pode escalar o Memphis. Se jogar, né? Eles não vão jogar, por isso que eu falei isso. Eu tô brincando, vamos manter ali uma seriedade um pouquinho. Pro corintiano que vai escalar o Corinthians inteiro, é Yuri Alberto, a esperança de gol, Mateuzinho é uma boa. Hugo Souza vai precisar fazer milagres. Carrídio, Igor Coronado também é uma boa. André Ramalho não pontuou ainda. Quando ele jogar e pontuar, vai ser bem. E ver o que o Angileri e ver o que o Dorival vai querer para o jogo, né? Ele já disse que vai continuar com o rodízio dele. Já do lado... Complemente. Não, pode falar. Já do lado do maior do mundo, do Colossal, você pode colocar Gabriel Brazão, que também vai ser bem... Vai trabalhar. 15 pontinhos na última rodada, tá?
Escobagre, o nosso bagre favorito. Uma curiosidade, tá, Vitinho? A média de pontos do Escobar é 10 pontos por rodada. Aham. Curiosidade. Soteldo é uma boa. Zé Ivaldo é uma boa. Zé Rafael, que vai jogar mais tempo. Talvez O Zé, comece até de titular. o Zé Rafael vai jogar um pouco mais tempo, ainda custa barato, aproveitem. Eu acho que o Rollaser também vai ser uma boa. Eu acredito que o Rollaser vai dar uma desenrolada. É um jogo para ele desenrolar. É a mesma questão do Neymar quando voltou. Lembra que eu falei para você, pô, quando o Neymar jogar o primeiro clássico, ele vai conseguir se sair bem, porque os times pequenos fecham em cima dele, os grandes não vai poder fechar em cima do Rollaser. O Rollaser vai ter um pouco mais de liberdade para trabalhar. Eu acho que é uma boa botar ele. Luizão, o Tacitanos tá como dúvida, graças a Deus, que assim permaneça. Eu acho Eu que de acho que ele Santos, vai com o Vitinho, David e o Tiquinho, mano. Não é possível. Ou de ele vai, centroavante, né? ou ele vai com o time que melhor jogou, mano. Barreal, O Barreal também tá como Soteldo e o dúvida. Reis. O Barreal também tá como dúvida aqui, que também é uma boa no Cartola. Cara, vou te falar uma coisa, eu acho que o problema ali vai ser o seguinte, é, tem que ver, por exemplo, como que o Tite jogava na seleção, eu não me lembro. Eu me Jogava lembro no que era 4-2-3-1, o Casemiro sendo o volante fixo, o outro volante na última Copa era o Bruno Guimarães saindo, mas certo. o Neymar pelo meio, quando o Neymar se contundiu foi o Rodrigo, aberto pela ponta direita, que seria o meia direita, Vinícius Júnior, na meia, na meia esquerda, Vinícius Júnior, na meia direita, o Antony. Depois foi o Rafinha. E na frente Na o frente, o Pedro, o atacante de referência. o Richarlison, né? Isso. Entendi. Mas no Corinthians ele jogava com o Romero, com o Sheik e o Guerreiro. Só que aí ele jogava no 4-4-2, com dois atacantes, o Sheik sendo elemento de surpresa. Ou no 4-2-3-1, com o Sheik mais próximo da linha de ataque. Então, então a gente já tem ali duas opções que o Tite manda muito bem, porque esse time do Corinthians ele defendia muito bem e atacava muito bem. A Ele seleção defendia bem e brasileira, atacava compacto. a seleção brasileira que perdeu para a Croácia não era uma seleção idiota, Não. Perdeu não numa era. bola, porque os caras, o Fred Perdeu, foi marcar uma bola alta. perdeu no vacilo do Fred que quis correr com a bola pro ataque sozinho. Era só dar uma seguradinha e É, era os 5 nós. minutos do Fifinha, ninguém avisou ele. Era nós. Então eu acho que o Santos tem essas opções aí de fazer realmente dois centroavantes e um deles pode até ser o Furk. É, voltou, se reintegrou, aí vamos ver, né? 2-0 Santos no Corinthians. Eu vou colocar 1-0 Santão e aí as de 500 já colocou todo mundo que eu iria colocar, o Bom Tempo, o Easy, e assim nós vamos. Soltei o Gil, que tá jogando bem. Vamos Sim. ver, né? Vamos ver. A ver essa questão. Próximo jogo da rodada é na mesmo horário, é Juventude e Fluminense. Cara, o Fluminense perdeu o clássico na semana passada. Minto, clássico não, perdeu para o Atlético Mineiro num jogo muito disputado também fora de casa. Não sei se vai perder esse. Eu vou colocar 2-1 pro Flu com com requintes de crueldade. Coitado para o Juventude. Cara, eu também acho que vai ser um jogo de poucos gols, mas eu não sei. Aqui, tá. Eu não sei. Eu não sei se o Fluminense empata, cara. Eu acho que vai ser 1-0 pro Juventude. Esse é o joguinho que tem cara de zebra na rodada. Uhum.
O Fluminense que perdeu na quarta-feira o Canóbio, que era uma referência, Sim. machucou. Tem bastante desfalques, o Fluminense. Paulo Henrique Ganso é o cara que pode achar uma bola. Arias. Serna, Arias, Renato Augusto, Keno, Thiago Silva, são jogadores ali para você. Samuel Xavier sempre faz os seus golzinhos, chuta bem. O goleiro Fábio. Do lado do Juventude, a gente tem um time Gabriel Tagliari, que ele é dúvida, mas é uma Alan boa. Ruschel. Alan Ruschel. Batalha, também sempre faz os seus golzinhos ali. Jadson é um cara muito bom, o custo-benefício dele é muito bom. Ele sempre arruma umas assistências. E o treinador que o Juventude pegou agora para essa rodada, que foi o demitido aí, que eu já disse, o Fábio Matias, Cláudio Tencati é um cara que gosta de surpreender time grande. Outro jogador do Juventude, Luiz Mandaca. São esses aí. E o meu resultado eu já falei, 1-0 pro Juventude. O próximo jogo da rodada, já às também às 16 horas. Bavi. Clássico baiano. Esse vai ser difícil, hein? Não, pra mim é fácil, fácil. 2-0 Bahia. Os dois vai com o time reserva. 2-0 Bahia. Pô, desculpa, mas o time reserva do Bahia é muito melhor do que o time reserva do Vitória, velho. Ó. 3-0 Bahia. 3-0? 3-0 Bahia. Fechou. No lado tricolor do clássico, podemos colocar o goleiro Ronaldo ou o Marcos Felipe, Ademir, podemos colocar aí Caio Alexandre, que é uma boa, Davi Duarte, Rodrigo Nestor, Cauli, dá para você se divertir bastante, e Rogério Ceni também é uma boa. O lado rubro-negro da coisa, o seu ídolo, o Wellington Rato. Não, meu ídolo não é o Wellington Rato, é o Lucas, O Praga. Gustavo Mosquito é uma boa. O Braga também é uma boa. E aí é uma situação de você querer arriscar, Vitinho, no Renato Kaiser. Ele está como dúvida para esse jogo, porque o Vitória precisa dele 100% na terça-feira para a Sul-Americana. Então ele está como dúvidas, mas é um cara que entrou e fez 2 gols aí contra o Vasco na semana passada. É um cara de área, referência. De repente dá para pôr. Mas no. E o Lucas Halter também é uma figurinha carimbada aqui para nós. Sim. Agora sim, às 18h30, Bragantino e Palmares. Opa, jogo bom, hein? Jogo bom. Jogo bom. Bragantino e Palmares, em Bragança. Em Bragança. Vou falar uma coisa aqui para você, um pensamento que fez assim, ó, aqui na minha cabeça, a minha cabeça é bem grande, dá para você ver aí, ó. Saiu por aqui. Rafael Veiga jogou 3 jogos no Brasileiro. Certo. E é um dos nomes que o Palmeiras quer dispensar. Correto. Caberia com a camisa do Santão também, não caberia não? Vem ser feliz com a gente, né? Ele no Pituca, o que tu acha? Opa, uma excelente ideia. Jogar tanto de amador quanto de segundo volante, que é o que nós está precisando. Zé Rafael, Veiga, Ele. Neymar e Roleze. Correto? Di Maria 2 e volantes, 2 Soteldo. meios. Não, a gente tá indo longe. Acontece. Cara, Acontece. jogo difícil, hein?
Cara, Jogo difícil de palpitar. eu vou colocar um empate, 2-2 esse jogo aí. Pra mim vai ser um jogo bem movimentado com bastante gol. Não tô falando que o Palmeiras está mal, acho que o Palmeiras está muito bem, só que o Bragantino também está bem. E eu acho que vai ser um jogo bem movimentado, apesar de tudo. O Bragantino se deu uma errida aí, o Seabra, que você falou que é a Pafubira. O Vasco foi Pafubira e o Seabra não. É, o time inteiro, né? O clube foi pro... Cara, 2-2 é um resultado interessante. Eu vou no famoso 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. O que 2-1 também não é Palmeiras. mentiroso. Que o quê? O que também não é mentiroso, não é difícil Não, de acontecer. não é um devaneio. Não há devaneio. Vamos puxar Diquinhas, Diquinhas? Diquinhas. Piquerez, Piqueires. Que também não foi bem no último jogo, tá? não. Juninho Capixaba pelo Bragantino. Uhum. Gustavo Gomes. Sim, senhor. E o Tigrinho? Cara, o Vitor Roque é aquilo. Se você puder colocar ele como seu atacante de luxo, tentar a sorte. Eu não colocaria de titular, porque ele é fio desencapado. Eu iria no Sacha, de Chacha? titular, O filho da Xuxa? ou no filho da Xuxa. Sabe o que é embaçado? O Bragantino tem o Cleito, né, mano? Hã? Goleiro Cleito, né, mano? É, Isso aqui não. por isso que eu coloquei 2-2. Acredite se quiser, que eu só coloquei 2-2 por causa desse pequenino fato. Ó, outro cara bom aqui, ó. John do Bragantino. Isidro Prita, Eric Ramírez e Lucas ou Barbosa. Eu acho que é isso, Vitinho, pra É esse isso. jogo. Vamos passar para o outro clássico? Então, Bora. Flamengo e Botafogo. Mando do Flamengo no Maracanã. Desculpa, Botafogo. Pra mim vai ser uns 3-0, mesmo com os desfalques. Que os Cara, dois vão com desfalques. vou falar pra tu que o Botafogo se colocou numa situação E pra o esse Botafogo jogo. precisa ganhar mais do que o Flamengo para passar. Só que o Botafogo joga Libertadores, né? Não, os Terça-feira. dois jogam. Só que o Botafogo pega a Universidade do Chile, que é líder do grupo. Ah, O Flamengo pega o Deportivo Táchira em casa, que não fez um ponto no campeonato inteiro. O cada um com a Flamengo, sua sorte. Cada um com a sua sorte. o Flamengo joga com o time titular no clássico, arrebenta com o Botafogo, que vai ter que sacrificar alguma coisa, e vai pro tudo ou nada na Libertadores. Sei Bom, não, hein? lado do Botafogo da coisa, Alex Telles, Arthur, Vitinho, Cuiabano, o zagueirão Jair, saudades. Marlon Freitas é uma boa também. E do Flamengo, cara, você olha a posição que tá faltando e escala qualquer um. Arrascaeta tá fedendo a craque. É Amor. um cara, é um cara que você fica com ele. Léo Ortiz é uma boa opção, tá sempre aqui nos meus jogadores escalados. O Pedro está como dúvida, né? Eu acredito que nem vá para jogo. Uma outra opção do Botafogo, o Igor Jesus. Flamengo também, o Wesley Alexandro, são boas opções. De La Cruz, Luiz Araújo, enfim. Flamengo tem uma infinidade de jogadores aí que você pode erguer as mãos, puxar alguém, vai estar bem puxado. Só um parênteses, o Everton Cebolinha
Caberia no Santão também, não caberia, não? Opa, Vai ser dispensado do Flamengo no meio do ano. vem ser feliz com a gente, não vem? Tem. Eu acho que o Michel também caberia aí nesse time aí. Se o Guilherme joga, o Michel joga também. Ixi, será que os caras deixam? Não sei se deixa assim, não. Deixa, pô. O Michel jogou, pô. O Michel jogou no Al Hilal com o menino Ney. Isso eu sei. É Agora isso. passando para. Quanto tu colocou no jogo? Perdão, já nem anotei, me distraía. Ah, eu não falei. Tu Mas falou. vamos. Santos e Flamengo e Botafogo. Aham, Pode pôr aí 3-1 Flamengo. 3x1 Flá. Agora, um jogo que eu tô esperando muita coisa, tá? Porque é um time que veio de duas rodadas aí. Uma ele foi roubado e a outra não jogou. Internacional e Mirabel, em Beira Rio. Tomou um Então, futebol e sacode. suas Tomou um suas sacode pataquadas, né? semana passada. Um sonoro O sacode. futebol e suas pataquadas. Há um mês atrás, 15 dias, o Roger Machado O o Roger técnico da Machado estava seleção. sendo aclamado na seleção. Hoje ele já é, hoje ele já tá com a cabeça na bandejinha já e os caras tá louco para cortar. Cara, Incrivelmente, o Mirassol está à frente do Inter. mas pra mim, eu acho. Você sabe que na Loto pode falar. Não, eu acho que o mesmo com as derrotas, o Internacional deu mais azar do que outra coisa, tá? O Inter, vou falar o seguinte para você, para essa rodada. Resultado. Antigamente tinha Loto Fácil. Era Certo, coluna mandante e coluna visitante. certo. E nesses resultados tinha a zebra, que valia 2. Uhum, Então, tipo assim, você jogava assim, fala, puta, eu vou jogar numa zebra, pra ver se eu pego como? Um dobrinho? certo. Esse jogo tem mó cara de zebrinho. 1-0 Mirassol, mano. Aquele gol derruba Reinaldo, técnico, tá ligado? Reinaldo. Porque Reinaldo de pênalti, tá ligado? Ou então aquele que foi contra o Grêmio, mano. Que os caras cruzam a bola pra área, a bola foi passando, 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 passando. E o cara fez o gol do outro lado. O Inter joga contra o Bahia um jogo na Libertadores de 300 pontos. Uhum. Quarta-feira, mano. E o jogo do Inter é domingo, 8h30 da noite, mano. Jogo pesado pro Inter. Eu vou de 1-0 no Mirabel. Vai de 1x0 no Mirabel? 1-0 no Mirabel. Cara, eu acredito aí Tinha que. Reinaldo, Ah, pode falar. Walter, o goleiro Aham, do Mirabel, tá? certo. O treineiro, Rafael Guanazes, Aham. Yuri Castilho e Danielzinho. Uma curiosidade, tá? Esse Rafael Guanazes, você sabe como ele virou futebol? Hã? Não, Ele foi técnico, virou técnico de futebol jogando um joguinho de computador. vai falar que ele ficou Tá vendo, jogando ligado? FIFA.
E virou técnico aí. Jogando Foi lá, FIFA? fez os cursos da CBF, jogando FIFA. Fez os cursos da CBF e fez uma campanha brilhante com o Operário uns 2 anos. Tipo assim, foi o estágio da vida dele. Aham. Tanto é que ele é novo, mano. Ele acha que ele tem 30 anos. 32. Ele bom nome aí pro mercado de treinadores para daqui uns 10, 15 anos. É, isso é. Internacional. Bruno Henrique é uma boa. Thiago Maia é uma boa. Oscar Romero é uma boa. E o coisa não acha não? O Alan Patrick? Então, o Alan Patrick é uma boa. É que eu falei por último. O Barnabé também é uma boa. É um lateral que sempre faz gol. Eu nem tô vendo aqui nos relacionáveis. Ah, o Ener Valencia tá machucado, não vai pro jogo. É isso, cara. É o Inter que vai pensar mais na Libertadores do que no Brasileiro. Para nós é importante que o Inter perca esse jogo, porque o Inter tem 9 e o Mirassol tem 10. Só que no final das contas, o Mirassol tá fazendo ponto para não cair. E o Inter vai naturalmente descontar esses pontos do Mirassol. Aham. Então a nossa tendência é que o Santos passe o Mirassol no fim do campeonato. Mas no momento o interessante é segurar o Inter aqui perto. É, vamos ver, né? Agora, acredito que seja o último jogo da rodada e o último clássico dos quatro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O patético Mineiro, como queira chamar. Cara, o momento tá todo pro Cruzeiro, não tem como falar outra coisa. O Cruzeiro pode estar uma merda nas competições internacionais aí, mas voltados para o essa questão do Campeonato Brasileiro já deu uma despontada, o Léo Jardim já colocou o time nos trilhos. Acredito que até que nem eu falei do próprio Santos, se tivesse vindo no começo do ano o Kleber Xavier, no caso do Santos, o Santos estaria muito melhor hoje. É a mesma Sim, coisa que eu falo do Cruzeiro. Se eu não tivesse perdido tempo com o Diniz lá no começo do ano, talvez não teria caído no Campeonato Mineiro, não teria passado pelas árduas questões que passou. Então eu coloco aí uns 2-0 pro Cruzeiro, cara. O Atlético Mineiro tá muito mal e não dá sinal de melhora, tá ligado? sabe a dica do Cartola, que essa eu acho que eu vou usar Gabriel Barbosa, mano. Tá, Só, não tá nos relacionados. Ele só tá que eu no acho que banco. só que eu vou meter ele como reserva exatamente. Por quê? Reserva de luxo? Porque mano, porque o que que aconteceu? Na semana, no meio de semana agora, cobre o Cruzeiro em Minas, Hum, ele, eles disseram pro, pro, pro Gabriel, o Gabriel chamou eles de idiota. ixi, Só que os caras da Itatiaia, eles são. A Itatiaia é dos donos do Atlético Mineiro. Nessa semana agora, depois que o Gabriel falou isso, o pessoal da rádio chamou o Gabriel ao vivo de babaca. Com certeza ele vai querer entrar e fazer gol. E o Gabigol, a gente sabe que ele é embaçado, mano. Quando ele põe um time pra sacanear na cabeça, mano,
Isso não pode negar. Quando ele põe um time pra sacanear na cabeça, é difícil. E eu acho que o Cruzeiro vai se beneficiar nisso daí, na vontade dele. Dicas do Cruzeiro, Vitinho: Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Gabigol, Caio A Jorge Jorge. tá fedendo o gol também. Caio Jorge é outro que gosta de jogar clássico, Uhum, tem isso. Um cara que eu não sei se tá Bolasie é uma boa, uhum. mesmo como reserva. E do lado do Atlético, cara, é aquilo. Hulk. Hulk, Rony, Scarpa, Não colocar que é os ninguém caras. do meio pra trás não dá. Não. A linha de zaga As- ali, lateral, esquece. Uma, uma fumaça também. Se o Dudu jogar, também É, ele vai querer mostrar. é Eu acho que o vai ser o jogo um das jogo muito emoções. interessante, mano. Um jogo muito interessante. Também Lianco também gosta de clássico, também Vai é um pro cara jogo. que gosta ali de. E o seu placar? É isso. Cuca é uma boa e o Léo Jardim também, na segurança ali, de pontuar bem. Seu placar para Eu acho, finalizar. eu acho que meu placar, mano, Foi 2-0 pro meu, Cruzeiro. eu vou ser um pouquinho mais ousado, 3-0 Cruzeiro, mano. Porque Caralho. se o Cruzeiro chegar no 2, o Atlético Mineiro vai se abrir todo, mano. A ciranda do Você Cuca, que tá falando. a ciranda do Cuca não vai conseguir rodar legal. Então é isso, galera. Finalizamos aí nosso rodadas e palpite. Voltamos, creio eu que no próprio domingo, não sei se às 19 ou às 20 vai estar lançado o nosso vídeo aí do pós-jogo do Santão. Mas a gente vai conversando e como o Everton disse, ele vai gravar o vídeo aí, vai mandar para mim, eu vou postar aqui no canal. É um vídeo dele solo que ele está trazendo aí, o primeiro dele solo. Ele vai trazer aí com novidades. Então, falando de um conceito mais histórico, talvez, dessa situação do Vasco. E alertando todos os times aí ao qual vai que um diretor aí, um membro do conselho deliberativo, algo do gênero, veja não só do nosso time que é o Santos, como de outros times, e coloca a mão na consciência aí para ajudar o clube, né? Porque como a gente vem falando até da nossa situação aí do CEO, do presidente, dos jogadores, os caras mexem com uma paixão, e a paixão acaba. Você acaba ferindo a pessoa de verdade. Ver pessoas aí, crianças mudando de time, pessoas morrendo por causa do time ao qual torce, é muito pela má administração também. Podem achar exagero da pessoa, mas ninguém entende o que o time significa para a pessoa. Sim, Não é questão de ser fanático ou não, é questão de que ali, às vezes, pode ser uma ligação que você tem com seu pai, como é o meu caso, de mesmo com o meu pai hoje é vivo, mas mesmo quando ele não estiver aqui mais, é uma ligação que vai ser eterna. É o Santos comigo e meu pai. Então exatamente. as lembranças que eu tenho com o clube, muitas vezes, é o papo do almoço de domingo com meu pai, é as coisas que eu e meu pai conversa, que eu posso ter uma conversa com os meus amigos, como é no caso do Everton, como é o Everton comigo e com os nossos amigos que nós temos em comum, que a gente era chato e levava o futebol pros caras, e os caras aprenderam a gostar de novo. Os caras não admitem, mas Sim, aprenderam. Então, a gente traz aí essa questão aí, eu acho bem interessante, porque a gente vem numa pegada mais, não digo nem cômica, mas mais do entretenimento mesmo, das nossas brincadeiras entre os nossos amigos.
mas é um alerta que é necessário fazer aí para todos os clubes, não só o o Santão, né, que é o nosso, e que sirva de exemplo aí para todo mundo, para que não aconteça de novo. Sim, com certeza. Eu acho que amanhã, né? A gente está gravando aqui na madrugada de sexta para sábado, hoje já no sábado. Eu acho que dependendo aí da sua agenda, eu acho que daria para a gente gravar ali do jogo do Santos. Iríamos gravando. A gente não passou hoje, por exemplo, a rodada de número 8, né? Os resultados a gente poderia passar e acompanhando aí os jogos das 8h30, que serão jogos interessantes, como Cruzeiro e Atlético, Inter e Mirassol, interessa muito ao Santos. E aproveitando o gancho aqui, vou deixar até então da 8ª rodada, do primeiro ao 20º, em sua ordem, tá? Então, o primeiro ali é o Palmeiras, seguido por Flamengo, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense e Ceará. Esse é o G6. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fortaleza e Mirassol. Em 13º, Internacional, Vitória, em 15º, Grêmio, São Paulo. E abrindo a zona de rebaixamento lá no Buchicho, Vasco, Juventude, Santos e Sport. Uma curiosidade: Internacional, campeão mundial. Grêmio, campeão mundial. São Paulo, campeão mundial. Santos, campeão mundial. 4 times campeões mundiais, muito próximos da zona de rebaixamento. Vasco da Gama, campeão de Libertadores. Vitória, um time relevante no Nordeste. Precisam mudar a mentalidade, Vitinho. Como você falou, tá? Eu vou fazer esse vídeo aí, vou me comprometer com vocês. Eu acho que é um vídeo. E é isso. Espero que nesse nosso fim de semana seja um fim de semana de paz, Vitinho. De minha parte é isso. Então nos vemos no próximo vídeo. Até domingo. Tchau, tchau.